Esporro Filmes orgulhosamente apresenta suspense e terror. Vamos falar de alguns filmes desses dois gêneros que mais curto na minha vida. Vou falar de alguns diretores consagrados. Vou falar de alguns filmes marcantes que fizeram história. Vamos falar aqui do Pacto Sinistro, dirigido por Alfred Hitchcock. Esse filme fala sobre dois caras que combinam fazer um pacto para que um matasse uma pessoa do outro. O jogador de tênis estava com muita raiva da, da mulher dele, e o outro cara estava com raiva do chefe, né? E supostamente, enquanto um matava a esposa do jogador de tênis, o próprio jogador de tênis foi combinado para matar o chefe do cara. Só que isso virou uma obsessão tão sinistra que acaba tendo essas perseguições implacáveis. Estilo único do Hitchcock. Todo preto e branco. É um filme muito bacana, vale a pena. Esse aqui é o melhor suspense de todos os tempos. Talvez esse filme foi o divisor de águas dos filmes de terror. O cinema se dividiu antes desse e depois desse. Porque antes desse havia vampiros, lobisomens, monstros. E depois desse teve muito mais terror psicológico, serial killer, por aí vai. A história, não preciso nem dizer, né? Que a uma disciplina viajante, a Janet Leigh, né? Ela se hospeda no Motel Bates quando ela rouba 40 mil dólares do seu patrão. E ela encontra com um cara tímido chamado Norman Bates. E aquela famosa cena do chuveiro que todo mundo conhece, que vale a pena, mas não é só por causa dessa cena do chuveiro que vive esse filme. Tem muito mais coisas por sinais. Aborda também questões psicológicas. E vale muito a pena. Esse aqui está entre os 15 melhores filmes de todos os tempos, na minha opinião. E um filmaço. Para mim, eu prefiro esse filme do que O Senhor dos Anéis. É um dos filmes mais sangrentos, mais enjoativos, no bom sentido. Fala sobre um cara tímido que mora com a mãe e se apaixona por uma mulher. Só que essa mãe dele é tão obsessiva pelo filho que ela acaba impedindo que eles sejam felizes. Aí ela acaba sendo mordida por um macaco geneticamente modificado e ela se transforma num zumbi, que aí infecta outros, depois outros, e aí acaba virando esses zumbis sedentos por carne humana. Aí, meu amigo, aí é que o bicho pega. Esse filme foi inspirado no Evil Dead, do Sam Raimi, e talvez seja um dos filmes mais sangrentos da história do cinema. Esse aqui é outro, dirigido por Peter Jackson, talvez um dos suspenses mais sinistros, e também é baseado numa história real da Nova Zelândia, de duas amigas que são tão íntimas, pessoalmente muito amigas, que acaba despertando a ira dos seus pais, um dos pais da outra. Isso acaba mais tarde se revelando uma obsessão das duas cometerem crimes hediondos. Eu volto a dizer que esse filme foi baseado em fatos reais, nos anos 50. Se você acha que o crime da Suzanne Richthofen foi sinistro, é porque você não conhece essa história aqui. Vale a pena pesquisar no Google. Esse aqui foi responsável por nomear a primeira banda de heavy metal da história com o nome As Três Marcas do Terror. Foi por causa desse filme que Geezer Butler resolveu nomear a banda. Black Sabbath, dirigido por Mario Bava. Esse aqui tem duas versões do filme, a americana e a italiana. E tem dois filmes aqui, Os Horrores do Castelo de Nuremberg e Os Vampiros, também dirigido por Mario Bava. Mas o destaque é mesmo Três Máscaras do Terror,
que contam com 3 contos sinistros apresentados por Boris Karloff. E esse filme teve inspiração do Quentin Tarantino para fazer o Pulp Fiction. Vale muito a pena assistir esse filme. Esse aqui é um dos filmes mais assustadores e realistas da história do cinema. Não preciso nem dizer que foi o início da cultura slasher, né? Esse filme tão intenso, assustador, macabro, doentio, revelou a Marilyn Burns como a rainha do grito. E, você vai ter tanto pesadelo de ver esse filme. Hoje em dia você não vai nem ter pesadelo, porque hoje em dia filme de terror não assusta nem criancinha. Esse aqui é um dos mais assustadores, talvez na época que foi rodado, também estava passando O Exorcista. A Profecia fala sobre uma criança demoníaca que é adotada por um casal que perde o filho, e essa criança acaba fazendo com que coisas sinistras acontecem ao longo da trajetória. Isso acaba descobrindo que essa criança é o filho do capiroto. E esse filme ganhou o Oscar de melhor trilha sonora, Fantasmagórica, criada por Jerry Goldsmith, indicada ao Oscar de melhor canção por Ava Satani, que também é fantasmagórica. E também aconteceram muitas coisas nesse filme aí que Deus nos acuda. Esse aqui é um dos melhores suspense de todos os tempos, um filme de suspense ganhador do Oscar e um dos maiores vencedores do Oscar de todos os tempos. É um dos 3 filmes a ganhar os Oscars principais: filme, direção, ator, atriz e roteiro, estrelado por Anthony Hopkins e Jodie Foster. O filme conta a história de Hannibal Lecter, que ajuda uma policial do FBI a investigar um outro serial killer que mata mulheres. Esse filme, maravilhoso, vale a pena vocês curtirem. É isso, galera. Se você curte esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, curte esse vídeo, comente e compartilhe. Fale qual filme que vocês gostariam de ver no próximo vídeo ou próximo disco que eu fale. Fechou? É isso aí, galera. É nóis.